Olá, graça e paz a todos. Queridos, esses dias algumas pessoas têm me perguntado sobre a nossa posição, a posição da igreja em relação ao momento que temos vivenciado, não apenas como nação, mas em todo o mundo, relacionada ao Covid-19. E é fato que como igreja precisamos sim nos posicionar a fim de que não adotemos nenhum conceito, preconceitos errados e tampouco adotemos ações e comportamentos inadequados com o momento. Portanto, em rápidas palavras, eu gostaria de compartilhar algumas coisas específicas com os irmãos a fim de que tenhamos o nosso entendimento ainda mais esclarecidos, ok? Então vamos lá. 3 pontos que eu gostaria de destacar com vocês nesta manhã. A primeira delas é o momento de especulação que temos vivenciado. Sabe, queridos, eu tenho ouvido de muitos pastores, de muitos líderes religiosos, que o Covid-19 é algo enviado por Deus para fazer justiça a uma terra de injustiça e corrupção. Que esse vírus viria para tirar da face da terra pessoas tais como, inclusive, homens denominados de Deus, pastores, lideranças religiosas, que seriam abolidos da face da terra por meio desse vírus, e mencionam inclusive o que acontecera nos tempos de Noé. Por outro lado, também lendo artigos e recebendo alguns vídeos, vemos pastores, lideranças religiosas, dizendo que esse vírus é algo do diabo vindo para a terra para confrontar a igreja do Senhor. Veja, isso é um tanto complexo, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não falaria algo a um e outro a outra pessoa, não é verdade? Portanto, a sugestão, a instrução que eu lhe dou é que não é tempo de especulação, querido. Não é tempo para especulações. Me parece que temos um anseio tão grande de entendermos o porquê de algumas coisas que ficamos buscando respostas e às vezes as encontramos em lugares, em pessoas erradas. E aí começamos a forjar pensamentos inadequados para a nossa postura e pela condição que temos vivido. Portanto, ao invés de especular, ao invés de tentar encontrar teorias, ore, dobre o seu joelho como igreja do Senhor e comece a orar. Orar por você, orar pela sua família, orar pela nossa nação, orar pelo mundo, orar pelas pessoas que estão sendo acometidas desse mal, que tem desolado sim a nossa nação e todo o mundo. Esse é o nosso papel. Nós não precisamos literalmente entender o porquê de todas as coisas, mas como igreja do Senhor nós podemos e devemos nos levantar e fazermos aquilo que está em nosso alcance, que é orarmos, que é colocarmos a nossa vida e dos nossos queridos diante do Senhor, a fim de suplicar-lhe para que estejamos protegidos, para que estejamos guardados. Então, faça apenas a sua parte, se cuide, seja precavido e, especialmente, ore ao Senhor. Não fique dando ouvidos a tantas especulações, a tantas teorias que estão havendo por aí afora. Mas há também o oportunismo, queridos. Não são apenas as especulações, é o oportunismo. Nesse mundo de injustiça, como nós estamos falando, alguns homens maus, se aproveitam da desgraça de uns para serem beneficiados. Essa semana mesmo, eu e minha família fomos procurar álcool em gel para adquirirmos e um frasco que anteriormente custava em torno de 10 a 12 reais, estavam pedindo 40, um abuso, não é verdade? Mas o que mais me causa espanto, o que mais me causa repulsa, é saber que alguns homens ditos de Deus estão usando o momento para se autopromover, para falarem em nome de Deus, mas na verdade usando apenas das suas concupiscências
humanas. Recebi um vídeo essa semana e confesso não ter averiguado os fatos, portanto, apenas um vídeo, algo que ouvi, que uma igreja está vendendo frascos com álcool em gel ungido e que alguns deles chegam a custar R$500. Algo triste, não é verdade? Estão abusando da nossa fé, abusando da fé daqueles que são simples, daqueles que são até certo ponto ignorantes. Por isso a necessidade de termos conhecimentos e sermos bem instruídos acerca do que está acontecendo. E por fim, nós temos o desequilíbrio. Queridos, nós temos duas facetas de pessoas hoje. Pessoas que estão tomadas pelo medo, reféns do medo, demasiadamente preocupadas com o que está acontecendo, inclusive a nível das suas provisões, das suas necessidades diárias. Estando impossibilitadas de trabalharem, não é apenas o medo do vírus, mas também de suprir as suas necessidades, os seus celeiros, as suas casas, honrar com os seus compromissos. Eu preciso dizer para você que você deve sim se preocupar a certa medida, mas não se esqueça, em hipótese alguma, que nós servimos um Deus poderoso e que é esse Deus que não perdeu absolutamente o controle das coisas, que está com você, que vai cuidar de você e vai fazer prover na sua vida aquilo que você necessita, ok? Por outro lado, nós temos também as pessoas negligentes, aquelas pessoas que me parecem não estar nem um pouco preocupadas ou não compreendem a importância da situação do momento. Ontem, vendo o jornal, vi que algumas pessoas, ao terem sido liberadas de seus trabalhos, em virtude dessa precaução das empresas em relação à contaminação pelo vírus, estavam em praias lotadas no litoral do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, pessoas completamente despreocupadas com a situação, ao ponto de alguns guardas metropolitanos e bombeiros terem que ir até esses locais e dispersarem o povo para suas casas. Nós não podemos achar que não tem de fato nada acontecendo. Está sim, queridos, e necessita de cuidados. Portanto, é um momento de equilíbrio. Não de ficarmos refém do medo. Não de ficarmos atormentados e perturbados em nosso coração a ponto de perdermos a nossa paz. Mas também devemos tomar as precauções e os cuidados necessários para que possamos passar desse momento e cuidar de nós mesmos e dos nossos. Veja, há muitos médicos, infectologistas dando recomendações de como podemos cuidar, como podemos nos prevenir desse vírus. Então faça a sua parte, fique em casa na medida do possível, trabalhe a higiene, lave constantemente as suas mãos, use o álcool sempre que possível. É dever nosso fazer também a nossa parte. Então, novamente, não se importe com especulações. Não seja oportunista, pelo contrário, ajude a quem você pode ajudar e seja equilibrado. É hora de equilíbrio também. Nós, nesses dias, decidimos não nos reunirmos no templo para juntos cultuarmos ao Senhor. Veja, o que fechou não foi a igreja, foi o templo. A igreja somos nós e ela permanece viva onde quer que estejamos. Depois de termos orado, de termos conversado e termos pensado sobre o caso, entendemos ser o melhor no momento. Prevenir e cuidar de nós mesmos, cuidar dos nossos, daqueles que estão conosco na igreja. É certo que não temos muitas pessoas inseridas no grupo de risco, tais como idosos, hipertensos, diabéticos e afins, mas é o nosso dever, sim, cuidarmos uns dos outros e por isso decidimos fazer isso. E escute, precaução, prevenção não são inimigas da nossa fé. Nós estamos fazendo aquilo que a própria Bíblia nos ensina, sermos prudentes. Salomão, em Provérbios 8, no verso 5, diz assim: entendei, ó simples, a prudência. Estamos apenas agindo com prudência e estou certo de que isso passará e já nós estaremos juntos como Igreja do Senhor reunidos no templo para celebrarmos ao Senhor com alegria. Fique firme, continue orando ao Senhor, clame a Ele, faça a sua parte, se cuide e juntos passaremos por mais esse momento.
Deus abençoe a você e a toda a sua família.